Como é bom a gente dizer, confiamos no teu infinito amor. Isso traz para a gente uma mensagem tão profunda ao nosso coração. Por isso que a gente fala, queremos o teu nome engrandecer. Quero convidar você a abrir sua Bíblia e ler comigo o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, será projetado na nossa tela e também aí na sua casa. Vamos ler todos juntos esse texto? Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Como é bom a gente louvar ao Senhor. Nós acabamos de cantar, e a palavra de Deus, ela nos ensina sempre cantarmos um novo cântico ao Senhor. Novo cântico para o Rodrigo é muito fácil. Um compositor, uma pessoa que cada semana pode ali, diante da inspiração de Deus, escrever novas músicas, cantar novas letras com novas músicas. Agora, para mim, fica difícil. Talvez não compor, mas colocar a letra e cantar ainda é muito mais difícil para mim. Mas aqui, quando a Bíblia fala a gente cantar um novo cântico ao Senhor, é fazer de cânticos já conhecidos e já cantados, cânticos e hinos que possam nascer do nosso coração. E esse texto aqui, o autor aos Hebreus, ele vai falar para a gente algumas palavras muito importantes. Eu queria aqui ressaltar cada uma delas. A primeira ele vai dizer, sacrifícios de louvor. E você pode perguntar, mas pastor, que sacrifício de louvor é esse? Que aqui o autor aos Hebreus, ele vai falar. Quando falamos em louvor, geralmente a gente lembra do livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro de poesia, é um livro que declara a majestade de Deus, o louvor de Deus, a adoração a Deus, e nos convida a adorarmos o Senhor. Mas não é só o livro de Salmos que nos convida à adoração. Também no Novo Testamento, desde o Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar textos nos convidando a adorar o Senhor, nosso Deus, por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E Ele vai dizer aqui para a gente louvar ao Senhor com sacrifícios de louvor. Será que seria necessário aqui a gente ter um altar? E nesse altar nós tivéssemos então que trazer animais para que continuássemos a desenvolver e a oferecer ao Senhor sacrifícios de animais, e não é isso que Deus está pedindo para a gente, não é isso que Deus está falando para cada um de nós, e a gente vai ver um pouco mais à frente a respeito disso, por que não? Mas quando aqui o autor aos Hebreus, ele fala para a gente, olha, vamos louvar a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, com sacrifícios de louvor. Esse sacrifício de louvor é uma ação minha e sua, diante de um fato assim, de uma ação que nasce e brota no nosso coração, de um mover do Espírito Santo de Deus, que nos leva a entender a nossa adoração, que deve ser a Deus e por que adoramos a Deus. Não adoramos a Deus pelas coisas que Deus vai nos oferecer, mas nós adoramos ao Senhor por aquilo que Ele fez, e passamos a entender o que é de fato adoração. Adoração não é só cantar. Nós não adoramos apenas o Senhor cantando, louvando, mas nós adoramos ao Senhor através da nossa vida, através do nosso comportamento, através dos nossos pensamentos, através da nossa palavra, através dos nossos gestos, através do relacionamento a começar dentro da nossa casa, e aí permeando todas as esferas da sociedade que nós vivemos. E para isso é necessário sacrificar. Mas não sacrificar mais um cordeiro, uma pomba ou um boi,
mas sacrificar a nós mesmos, dizendo não, muitas das vezes, para a gente, para a nossa natureza humana. Isso começa quando, pastor? Isso começa desde quando a gente passa a ter a idade da razão, na adolescência, chegando à infância, adolescência, quando a gente começa a entender o que é certo, o que é errado, quando a gente começa a aprender, à luz da palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor para a nossa vida, quando os filhos passam a obedecer os seus pais com todo o amor, com toda a dedicação, com todo o empenho, por mais que esse mundo está ensinando para os nossos filhos que não é necessário que se tenha mais respeito aos pais. E com isso os nossos adolescentes estão louvando ao Senhor com a obediência aos pais. Quando nós respeitamos as autoridades constituídas, quando nós respeitamos as pessoas que têm respeito na sociedade, nós vemos aí nas escolas a falta de respeito com os professores. Quando nós respeitamos os professores, nós estamos adorando o Senhor. Quando nós somos bons maridos e boas esposas, nós estamos respeitando, nós estamos adorando o Senhor através das nossas atitudes. E para isso é necessário um esforço diante dessa ação do Espírito Santo de Deus, de uma conscientização de que nós somos filhos de Deus e devemos ter a semelhança do nosso Pai. E com isso nós estamos adorando o nosso Deus. Ele fala de um outro desafio para a gente, não apenas, ele vai dizer, olha, prestem ao Senhor Jesus, prestem ao Senhor Pai, ao Deus Pai, sacrifício de louvor por meio de Jesus Cristo, mas ele vai dizer para a gente, sempre, que nem sempre a gente está disposto a dizer para Deus, Senhor, muito obrigado. Você louvar o Senhor é você reconhecer a ação de Deus em meio à sua vida. Eu participei de um velório certa vez com o reverendo Averaldo, fui junto com ele, da filha da missionária Edmeia Williams. E ela, naquele velório, a palavra dela impactou meu coração, e aquilo ficou gravado no meu coração. E a palavra dela foi, olha, eu pedi a Deus que Deus curasse a minha filha. E Deus disse não. E ela então disse, eu pedi a Deus para que Deus não levasse a minha filha, que deixasse ela comigo, mesmo que doente, para que eu pudesse cuidar dela. E Deus disse não. Deus a levou. Eu pedi a Deus que Deus me desse pelo menos a condição de enterrar a minha filha e que a chuva parasse para que eu pudesse enterrar minha filha num dia em que, hoje, para que estiasse o tempo, para que eu pudesse ter toda a condição de ir ao cemitério sem chuva. E eu olhei para fora e disse, parou de chover? Não, com a chuva caindo. E ela disse, Deus disse não. E eu pensei, onde ela vai chegar? E ela disse, então, eu pedi então para Deus a última coisa, que Ele não deixe de me responder. E eu achei, sabe, depois de ouvir aquilo, eu vi um testemunho tão forte, porque você adorar o Senhor quando tudo vai bem, é fácil. Você agradecer a Deus pelas vitórias, você agradecer a Deus por tudo, sabe, por tudo que Deus tem te dado diante do crescimento, amadurecimento, as coisas boas que têm acontecido na sua vida, e é tão bom a gente chegar para Deus e dizer, Deus, muito obrigado. A gente tem participado, de maneira online, de alguns cultos de ação de graças, de algumas pessoas que tiveram essa enfermidade, e que passaram por um tratamento difícil de saúde, que precisaram estar hospitalizados. Ontem teve um culto do meu primo, e eu fiquei pensando, Deus, se meu primo que esteve enfermo,
precisou ficar hospitalizado, foi para a UTI, voltou, foi para o quarto, ele está chegando para o Senhor e dizendo: Senhor, muito obrigado pela vida, pela oportunidade de viver. E eu falei assim: Deus, eu tenho muito mais a agradecer ao Senhor, muito mais a agradecer, porque o Senhor tem me dado tantas coisas. A gratidão ao Senhor e o louvor ao Senhor deve ser sempre, por isso que ele vai dizer: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. E este louvor, em terceiro lugar, é um louvor verdadeiro, quando ele vai falar para a gente aqui, é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábios que confessam. Não está dizendo aqui que cantam, mas que confessam o seu nome. E aí o louvor, ele vai muito mais do que um cântico, do que um hino. O louvor vai tudo aquilo que a gente fala a Deus. Quando a gente ora ao Senhor e quando a gente suplica ao Senhor, quando a gente reconhece o Senhor, reconhece as bênçãos vindas do Senhor, e quando nós oramos ao Senhor e dizemos: Senhor, muito obrigado por isso, por aquilo outro, nós estamos louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado. E o convite aqui é para nós bendizermos o nome do nosso Deus, para nós adorarmos o nome do nosso Deus. E com certeza cada um aqui tem algo de especial para poder adorar o Senhor, algo pessoal. Cada um aqui. Se a gente tivesse a oportunidade aqui, sabe, de levantar momentos de oração voluntárias, de gratidão, de louvor a Deus, nós teríamos aqui diversas pessoas falando de coisas específicas na sua vida que aconteceu e que manifesta a Deus esta gratidão. Mas tem algo comum a todos nós. Comum. Nós somos gratos a Deus por Ele ter enviado o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, no meu e no seu. E por isso nós dizemos a Deus: Senhor, muito obrigado. Seja louvado, Senhor, por tudo isso, pelo perdão dos nossos pecados. Vamos orar. Deus amado, obrigado, Pai, pela alegria que temos de poder estar aqui na Tua casa, para louvar ao Senhor, para bendizer o Teu nome, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, e ainda mais por tudo que o Senhor fará, Pai, nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Receba, Deus, esta adoração, que é fruto de lábios que confessam verdadeiramente o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Como a igreja é feita de gente, toda igreja tem características bem humanas, e é muito legal a gente ver isso. A igreja não é um lugar povoado de anjos, embora eu esteja vendo aqui faces angelicais. Mas a igreja é feita de gente de carne e osso, gente que acerta e gente que erra. Tem sempre alguém diferente, especial. Tem um amigo meu que ele tinha uma oração muito curiosa. A oração dele era assim: Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Exatamente. E por aí ele ia. E terminava a oração dele assim. Claro que uma vez você vai com ele, né? A outra vez você ora por ele. Na terceira vez você está orando contra ele, né? Se isso demorar muito, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Cada um é de um jeitinho, e é muito legal a gente ver isso. A Bíblia nos traz várias histórias de pessoas. E Atos dos Apóstolos tem isso descrito assim de maneira poderosa, quando nós nos deparamos com Barnabé. Barnabé. Um texto de Atos 4, versículos 36 e 37, que já virou música, que alguns de vocês já cantaram. Era seu nome também
das consolações. Agora eu quero ver. Ó. Não é lindo? Isso é gente da igreja que compõe uma letra bíblica e nos ajuda a memorizar o texto. Quer ver? Atos 4. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Levita, da tribo de Levi, separado por Deus para o serviço na casa dele, separado por Deus para a ministração do Senhor. Em todo o Antigo Testamento, nós nos deparamos com a figura do levita, a tribo de Levi. Este José, chamado aqui de Barnabé, que é alguém a quem Deus deu a bênção de ser um encorajador. Essa exortação aqui pode ser traduzida para nós como aquele que encoraja, um grande encorajador. É lindo ver uma pessoa que encoraja. Eu tenho um amigo que eu conheci há muitos anos, que ele tem esse dom, uma habilidade preciosa. O que você ouve dele é encorajamento. É o tipo de pessoa que não te coloca para baixo, mas sempre te encoraja. Não quer dizer que ele minta, né? Ele encoraja, tem sempre uma palavra boa. E essa palavra boa que a gente observa que Barnabé tinha tanto isso, que veja, os apóstolos deram a ele essa marca. Os apóstolos reconheceram que ele era alguém especial, alguém que tinha a habilidade de encorajar, o talento do encorajamento. Preciosidade de Deus. Mas não foi esse o destaque aqui do texto. O destaque do texto é que ele tinha algum bem, ele pegou aquele bem e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos lembrar, ele era um levita, da tribo de Levi, ele era um judeu que foi convertido ao cristianismo. E à medida que a conversão de Jesus foi impactando a sua vida, ele foi percebendo que ele precisava tomar um pouco daquilo que ele tinha e investir na obra de Deus, no reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. E esta foi uma atitude altamente encorajadora, porque é provável que dentro desse contexto, por isso o destaque a esta habilidade de encorajar, é que a sua atitude gerou coragem nas pessoas para que elas fizessem a mesma coisa. É o tipo de testemunho que impacta a nossa vida. Alguém faz alguma coisa e aquele testemunho ganha vida dentro de nós, e nós passamos a ver que aquilo que a pessoa fez é correto, é muito bom, e é uma bênção do Senhor. Esse tipo de encorajamento gera coragem na gente. E coragem é algo que a Bíblia tem sempre uma palavra sobre esse assunto. Quem é que não se lembra de Josué, assumindo a liderança do povo? O Senhor o desafiando, dispõe-te, e ele se levanta, essa posição, e o Senhor dizendo para ele, olha, sê corajoso, coragem, tenha coragem. E esse tipo de coragem espiritual não é a coragem daquele que não tem medo de enfrentar qualquer coisa. É daquele que, ainda que tenha medo, enfrentará, porque Deus está com ele. Tome a sua vida como uma batalha. Tome o seu dia a dia como um grande desafio de Deus para você. Como é para mim, para nós todos. Imagine que Deus está nos dando a coragem que nós precisamos para confiarmos mais nele e menos em nós, para priorizarmos aquilo que é mais importante do que é mais importante para a gente. O que é mais importante do que é mais importante para a gente? Aquilo que é importante para Deus. E ainda que eu considere isso importante, é possível que ao longo da minha vida, ainda que eu diga que isso seja importante, eu deixe no lugar de menor importância do que o lugar de importância que Deus dá. Por isso, nós precisamos ser encorajados
pelo testemunho de Barnabé, tanto quanto os apóstolos o foram. Ele pega um campo, ele pega um bem, ele pega uma propriedade, reconhecendo a necessidade dos seus contemporâneos, reconhecendo, por exemplo, é um fato que a gente pode assimilar hoje em dia, de que as pessoas, quando abraçavam a fé, algumas delas eram desterradas, elas perdiam a sua herança ou perdiam a sua terra, eram desprezadas e algumas delas eram despedidas por conta da perseguição. Você sabe disso, que a igreja começou a migrar para vários lugares por causa da perseguição, e aquele processo de envio das pessoas era associado à dureza da perseguição e dos problemas que eles enfrentavam. Então era necessário que aquela comunidade fosse recheada de pessoas generosas, para que ninguém ficasse sem o mínimo para a sobrevivência. Eles aprenderam que apoiar a obra de Deus era importante para Deus. E se é importante para Deus, precisa estar num lugar de importância também para nós. Para que nenhuma família ficasse desamparada. Para que a obra do Senhor pudesse avançar. Afinal de contas, estamos no período em que as viagens missionárias estão para começar. E o mesmo Barnabé, que é o encorajador, é também companheiro de Saulo. Alguém que chama Saulo para conhecer a obra do Senhor em Antioquia, onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Barnabé foi um grande parceiro da obra missionária. Barnabé entendeu que o que era importante para Deus era também importante para ele. Barnabé me encoraja. Me encoraja. Mas eu quero dizer a vocês que essa não é uma palavra sobre Barnabé. Essa é uma palavra sobre a obra de Jesus. Toda vez que nós falamos na Bíblia sobre um personagem, uma personagem da Bíblia, nunca é para trazer uma perspectiva de que essa pessoa é isso, é aquilo. Nós sempre estamos falando de Jesus. O centro de toda a nossa conversa na igreja é Jesus. Nós estamos centrados nas Escrituras e centrados em Jesus. É por isso que a obra de Jesus no coração de Barnabé é que deu a ele uma visão mais ampla do que qualquer outra visão que Barnabé poderia ter. Quem abriu os olhos de Barnabé foi Jesus. Foi a mensagem de Jesus. Foi o evangelho de Jesus. De igual forma acontece comigo e com você. Enfim, o que é importante para Deus deve ser importante para mim. Deve ser importante para você. O que aconteceu com ele faz parte da biografia dele. O que acontece com a gente é parte da nossa biografia. O que aconteceu com ele a gente sabe. O que já aconteceu com a gente, Deus sabe. E o que está para acontecer, Deus sabe mais ainda, porque Ele sabe todas as coisas. E é curioso, porque dá a impressão que ao pegar o campo e vender e trazer o preço e depositar aos pés dos apóstolos, dá a impressão que ele perdeu. Não dá a impressão? Dá a impressão que ele perdeu. Mas cá entre nós dois aqui, lendo o texto, você acha mesmo que ele perdeu? É assim no reino do Senhor. Quando nós investimos na obra do Senhor, nós nunca perdemos. Nós sempre ganhamos. Quando nós fazemos para a glória de Deus, para que a obra dele avance, para que o nome dele seja glorificado. Os nossos compromissos missionários na igreja, os nossos compromissos sociais, os nossos compromissos de manutenção da nossa estrutura, são todas as coisas colocadas diante de Deus e tudo nós fazemos para que o nome do Senhor seja glorificado. Faça da sua vida um veículo de encorajamento, que você encoraje outras pessoas a entenderem que quando a gente doa, a gente nunca perde, a gente ganha. Pai, obrigado pelo testemunho lido na Tua Palavra, pelo relato das Escrituras Sagradas,
pela obra do Senhor na vida de Barnabé, José, levita, natural de Chipre, alcançado pelo poderoso Evangelho de Jesus, que aprendeu, e por meio da tua palavra nós aprendemos também, que quando nós investimos, quando nós contribuímos, quando nós doamos para a obra do Senhor, nós nunca perdemos, nós sempre ganhamos, porque somos abençoados pelo Senhor. E não se trata de ganho material, não se trata de ganho monetário, esse ganho é espiritual, é algo que dinheiro algum pode comprar, que nenhum investimento que a gente faça poderá nos dar a possibilidade de adquirir ou de conquistar essa façanha financeira. É obra espiritual, está numa outra dimensão. E esta porta está aberta para experimentarmos essa preciosidade da parte do Senhor para nós. Encoraja-nos, Senhor. Encoraja-nos a compreendermos que o que temos para que a obra do Senhor avance, para o sustento da nossa casa, para a manutenção dos nossos amados, mas também para que o Evangelho alcance outras e outras e outras e outras pessoas. Pai, nós não sabemos o nome ou os nomes das pessoas que foram abençoadas em razão da doação de Barnabé, mas podemos imaginar homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, que sem terem o que comer, cujos pais perderam a possibilidade da geração da sua renda, viram chegar o alimento necessário. E como a tua palavra nos ensina, eles agradeceram ao Senhor, como todos nós sempre agradeceremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, o versículo 30, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após de mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu creio que João Batista aqui, ele vive uma grande emoção, um sentimento que toma o seu coração. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai dizer: mas espera aí, só João Batista teve esse sentimento? Todos nós que tivemos um encontro pessoal com Jesus Cristo, todos nós tivemos este mesmo sentimento, um sentimento de ter a presença de Jesus na nossa vida, e nós de maneira muito especial e mais especial que João Batista, porque este Jesus, ele passou a morar no nosso coração, ele faz morada na nossa vida, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente olha para esse texto e para essa época, a gente percebe, primeiramente, que a promessa de Deus, ela se cumpre. Aqui há o cumprimento da promessa de Deus. 400 anos de silêncio. 400 anos em que Deus não falava com o seu povo. Havia no coração das pessoas uma expectativa. E qual era a expectativa? Será que, de fato, aquilo que os profetas anunciaram é verdade?
Essa mesma expectativa nós vivemos hoje diante do coração de algumas pessoas. Espera aí, será que o que a igreja está pregando e anunciando todos os domingos, porque nós nos reunimos dominicalmente, porque foi no domingo que Cristo ressuscitou, e nós não apenas anunciamos a ressurreição de Cristo, não apenas a Páscoa, mas acima de tudo nós anunciamos que este mesmo Jesus, que nasceu, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, que já enviou o Espírito Santo dele e que habita no nosso coração. Este mesmo Jesus, ele há de voltar para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Você crê nisso? Sabe, só que João, ele vivia diante de uma expectativa, de um silêncio de Deus. E João, ele foi chamado por Deus para poder preparar o caminho do Senhor Jesus. E a mensagem de João é a mesma mensagem pregada por Jesus Cristo: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está muito próximo o reino de Deus. Se naquela época estava próximo, imagina hoje. E aqui João, ele tem o seu olhar em Jesus Cristo, e eu fico imaginando a alegria do coração dele, ao ver que a promessa de Deus estava se cumprindo diante dele. A alegria do seu coração. E ele está dizendo para as pessoas: olha, o Deus que nós servimos é um Deus que cumpre a sua promessa. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça. E quantas promessas nós temos de Deus para cada um de nós. Quantas promessas de Deus. E uma das promessas de Deus que eu tomo posse para a minha vida, e nos momentos mais difíceis da minha vida, eu fico recitando esta promessa. Quantas vezes eu pego essa promessa, imprimo e deixo num lugar bem destacado no escritório, deixo na minha página de rosto: eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. E quando a gente tem a percepção dessa presença de Jesus na nossa vida, tudo muda. Eu lembro uma vez quando eu era menor, pequeno eu sou, mas quando eu era menor, mas criança, né? Tinha um menino da rua que encasquetou brigar comigo. E eu não brigava com ele, não apenas porque eu era cristão, mas porque ele era maior do que eu, mais velho e mais forte. Eu chegava para ele: Joaquim, vamos deixar disso, cara. Vamos parar com isso, somos amigos, somos vizinhos. Eu disse: não, Deus, já resolvi que nós vamos brigar. Eu falei assim: ai, meu Deus, para que isso? Corajoso como eu sou, fui para casa. Conversei com meu pai, disse: pai, está um negócio difícil aí para resolver na rua. Aí falei assim: o quê? Eu disse: ah, pai, Joaquim quer conversar comigo, tem um assunto sério comigo. Eu disse, papai disse: ah, nada, não vai fazer nada não. Vai brincar, meu filho? Eu disse: ah, pai, vou não. Não vou mesmo. Vou ficar em casa. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha PlayStation, não tinha Xbox. Vou ficar em casa, sabe? Até lavar banheiro para minha mãe eu tinha coragem de lavar. Com maior alegria. Mas eu cheguei para papai chegou para mim e disse: Deus, vamos lá na casa do Joaquim, conversar com o pai do Joaquim. E aquilo me tomou uma coragem. Papai me pegou pela mão e foi comigo até a casa do Joaquim. Chegou lá na casa do Joaquim, chamou o pai do Joaquim, que era amigo de papai, e falou assim: olha, nossos filhos estão tendo algum desentendimento, não sei porquê, eu vim aqui acertar o desentendimento, porque eu quero que os nossos filhos sejam amigos, assim como nós somos. E o pai do Joaquim chamou o Joaquim e perguntou ao Joaquim: o que está acontecendo? E o Joaquim disse: não, eu quero brigar com o Davis. E eu cheio de coragem, olhando sério para ele, doido para nada acontecer.
E aí, o pai de Joaquim pegou ele pela orelha. Meus irmãos, eu vou confessar um pecado, que eu já confessei para Deus. Aquilo me deu uma alegria. Eu já confessei para Deus já esse pecado. Deus perdoa, Senhor Deus. Né? Mas aquilo me deu uma alegria, sabe? E ele chegou para o filho e falou assim, olha, se você encostar na mão no Davis, você vai se ver comigo. E se alguém na rua encostar a mão no Davis, você vai se ver comigo. Certo? Voltei a brincar. Por conta de quem? Por conta do meu pai. Meu pai me deu coragem. Meu pai me tirou o medo. Meu pai me tirou todo, sabe? E eu voltei. Quando João Batista vê Jesus Cristo, ele não está vendo uma pessoa comum. A reverenda Veralda acabou de dizer aqui que todos os personagens bíblicos foram o que foram, eram homens como eu e você, mas foram o que foram porque tiveram a sua confiança em Deus. O diferencial na vida desses homens era apenas Deus. O diferencial na minha vida, quando lá fui na casa do Joaquim, era apenas meu pai. O meu pai me deu uma segurança que eu nunca iria na casa do Joaquim sozinho. Pelo menos desarmado. Mas eu não iria. Mas o meu pai me deu uma confiança. E quando João Batista, ele olha para Jesus Cristo, e quando ele vai dizer assim, e quando ele diz assim, João Batista, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo, olha o Messias chegando. A promessa se cumpriu. Uma das promessas que eu tomo posse na minha vida, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E saber desta presença de Jesus na minha vida faz toda a diferença. Me faz crer que eu posso suportar as adversidades da vida. Me faz crer que eu posso vencer os obstáculos da vida. Me faz crer que quando eu caio, é Ele que me dá a mão e me levanta. Me faz crer que quando eu estou triste e abatido, é Ele que me consola. Quando meu rosto está cheio de lágrima, que não é difícil, é Ele que enxuga do meu rosto toda a lágrima. Quando eu estou triste, é Ele que me alegra. A presença de Jesus faz toda a diferença. E nós estamos diante da presença deste Jesus. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Que você não perca esta percepção tão importante para a nossa vida e que faz toda a diferença. Mas ele fala para a gente, não apenas vi o Messias, mas ele fala a missão deste Messias. Ele vai dizer, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu comecei a ter a consciência na minha infância daquilo que Jesus fez por mim, aquele cântico bem antigo, por mim morreu Jesus cravado numa cruz, aquilo me deu um peso no coração tão grande, eu me sentindo culpado pela morte de Deus, de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo que nasce no nosso coração uma tristeza, nasce no nosso coração uma alegria, porque é um misto de sentimento, diante do sofrimento de Jesus Cristo, por cada um de nós. A gente sabe por que Jesus morreu. Ele não morreu porque ele era um líder revolucionário na época, trazendo discursos contrários à burguesia da época, ou contra a igreja da época. Mas Jesus, ele morreu por um propósito, meus queridos irmãos, e o único propósito que Jesus morreu foi levar sobre si os nossos pecados. E hoje nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, relembrando o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Nós não precisamos mais, cada um de nós, trazer aqui um cordeiro, ou um boi, ou um pombo, e sacrificar diante do altar do Senhor, como eu disse agora no início do culto.
Nós não fazemos este sacrifício porque o sacrifício ele já foi feito. E esse sacrifício ele foi prometido lá no Gênesis, quando Deus não resolveu matar ou condenar à morte eterna Adão e Eva e toda a sua descendência, e com isso, todos nós. Mas Deus resolveu criar um povo. Deus resolveu escolher um povo no Antigo Testamento, para que esse povo, que através desse povo, nascesse o Filho de Deus. E por isso que Deus escolheu Abraão. Os judeus não entendem, sabe, não compreendem a importância do povo judeu na história cristã, para o cristianismo. É porque Deus tinha um propósito para o povo judeu de abençoá-lo, de guardá-los, de protegê-los, de conduzi-los, não apenas para ter a adoração de um povo, uma adoração única, exclusiva, somente a Ele, mas sobretudo porque Deus tinha um propósito na vida deste povo, para que através deste povo nascesse o Messias. E por isso Mateus descreve a genealogia de Jesus Cristo. De Jesus até Davi são 14. De Davi até o exílio babilônico, 14. Do exílio babilônico até Jesus Cristo, 14. Deus quer mostrar para a gente, olha, eu tenho domínio sobre a história. Eu tenho domínio sobre a história. E Deus quer dizer para mim e para você, eu tenho domínio sobre a sua vida. Deus tem o controle de todas as coisas. E o mover de Deus diante de tudo isso foi movido não para mostrar a superioridade dele como Deus. Não foi isso. Ele é o Criador. E ele poderia destruir a terra num estalo de dedo. Mas Deus, ele resolveu enviar seu único Filho, Jesus Cristo, para cumprir o que havia sido prometido por Ele mesmo, porque Ele é fiel. E como Deus fiel, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu, quando Ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por que celebramos a ceia? Primeiro, para relembrar o sacrifício de Cristo. Aquilo que Cristo fez, mais de 2000 anos atrás, por cada um de nós. Porque celebramos a ceia? Para relembrar, para trazer à nossa memória, não apenas aquilo que Deus fez no passado, mas aquilo que Deus faz hoje, e Deus quer fazer agora. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta retórica, muito sincera. Se você fizer um exame pessoal da sua vida, não vou pegar nem muito tempo atrás, das últimas semanas, se dependesse de você, você teria condições de tomar a ceia? Eu louvo a Deus porque o apóstolo Paulo ele continua com o texto. Ele vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe para quê? Para que esse exame seja verdadeiro. Para que esse ato aqui não seja um ato religioso, meramente por um formalismo. Realizamos a ceia todo primeiro domingo, todo segundo domingo, todo terceiro domingo, na quinta-feira. Mas muito mais do que isso. É para relembrar para mim e para você que nós não temos que ficar carregando pecado nenhum. Por isso que é convite para mim e para você examinarmos a nós mesmos. Aí você vai dizer, pastor, fiz exame e deu ruim. Fiz o exame e deu ruim. Puxei o Serasa aqui, o SPC, ficha. Bem-vindo ao grupo. Mas nós temos aquele que tira o nosso pecado, que chama-se Jesus Cristo, através do seu sangue. E é isso que Jesus quer. O propósito de Jesus é tirar o pecado. Agora cabe a gente reconhecer o nosso pecado. Cabe a gente não apenas reconhecer que somos pecadores, cabe a gente confessar a Deus o pecado
E cabe a gente, através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus, sair daqui com uma disposição de arrependimento no nosso coração. O que é arrependimento? É você sair daqui com o coração disposto ao seguinte: os meus pecados foram deixados hoje na presença do Senhor Jesus. E agora eu tenho uma disposição a não cometê-lo mais. E para isso, eu tenho que conversar com alguma pessoa para dizer: olha, a partir de hoje acabou. Se eu tenho que chegar na minha empresa e dizer: olha, a partir de hoje a coisa mudou. Mas a partir de hoje. Por isso que o apóstolo Paulo ele continua o texto. Se ele dissesse apenas: examine-se o homem a si mesmo, e a mulher também. Ah, pastor, é só o homem. Não, a mulher também. Examine-se, pois, o homem e a mulher e a si mesmo. Se tiver condição, coma do pão. Se tiver condição, beba do cálice. Não é isso que o texto diz. Mas ele diz logo em seguida: examine-se, pois o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. É um convite para mim e para você deixarmos o pecado e seguirmos com esta presença desse Jesus na nossa vida. Porque o pecado nos separa de Deus. O que seria de mim sem meu pai com Joaquim? Eu teria apanhado muito. Mas meu pai fez toda a diferença. Deus vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Basta apenas chegar diante desse Deus, desse Jesus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Deus, obrigado, porque o Senhor é esse Deus. Esse Pai que nos ama a despeito dele. Esse Pai que nos perdoa. E o perdão do Senhor é a todos. A todos. O Senhor provou isso na cruz. Quando aquele malfeitor chegou diante do Senhor. O Senhor fez isso com Zaqueu, publicano, conhecido como pecador. O Senhor fez isso com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, onde o Senhor Jesus perguntou para ela: cadê os seus acusadores? E ela disse: não estão aqui. E Jesus completa para ela: nem tão pouco eu te condeno, porém vai, não peques mais. Não apenas prazer para estes, ó Deus, mas também para mim e para todos os meus irmãos aqui, que nos encontramos, ó Deus, na mesma condição de todos estes. Às vezes a gente pensa que existem pessoas com mais pecado ou menos pecado. Não existe isso. A Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Paulo ele vai dizer para a gente que ele era o principal dos pecadores. Se a graça do Senhor foi sobre a sua vida, também seria sobre a vida de todos. E eu quero pedir nesse momento, Pai, por mim e pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão, que nessa noite, Pai, não seja um ato religioso, um ato meramente formal. Mas se alguém entrou aqui, ó Deus, nessa noite carregando o pecado, guardando o pecado no seu coração, Pai, que essa noite seja a noite, Pai, a noite da virada, a noite da limpeza. Acesso ao nosso coração, só o Senhor, mas ninguém. Ninguém tem acesso ao nosso coração. Por mais próximo que a pessoa esteja da gente, mais próximo da minha vida é minha esposa, e ela não conhece. Ela não tem acesso ao meu coração. Acesso esse que o Senhor tem.
Por isso, Deus, peço ao Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos aqui, que o Senhor faça uma limpeza, Deus. Aqueles que chegaram aqui, Deus, com coração de pedra. Sabe que coração de pedra, Deus? Aquele coração de pessoas que já estão cometendo pecado, e o pecado já deixou até de ser pecado, deixou de ser pecado. Já se acostumou tanto com o pecado que não faz diferença. Mas que hoje veio aqui na igreja. Pai, toma o coração deste irmão e irmã. Tira o coração de pedra, põe o coração de carne, Deus. Traz quebrantamento na vida da tua igreja, Deus. Traz avivamento na vida da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Traz ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, viver uma vida santa diante do Senhor, que agrade o teu nome. É um clamor, Deus, que nós fazemos em nome de Jesus. Queremos parecer com o Senhor. Queremos dizer não ao mundo e a nós mesmos. Ajuda a gente, Deus. Mas para começar, quero pedir perdão pelo meu pecado. E quero que o Senhor ouça, Deus, cada pedido de perdão aqui que está sendo feito diante do Senhor. Quero pedir que a presença do teu Santo Espírito inunde o ser de todos nós. Derrama o teu Santo Espírito neste lugar. Não nas paredes, mas na gente. Enche o nosso coração. Para que a gente possa transbordar do teu Santo Espírito. A gente quer isso, Deus. A gente quer provar a cada dia disso. A gente quer provar, Senhor Deus, desse avivamento que a gente ouve na história do cristianismo. A gente ouve, Pai, um mover especial do Senhor na vida da tua igreja, Pai, de pessoas que dizem não ao pecado e se propõem a viver uma vida de integridade ao Senhor, e só o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente quer dizer para o Senhor que comece na gente. Eu quero aqui, Pai, fazer para o Senhor uma aliança que comece em mim. Que comece na Igreja das Américas, Deus. Não para a glória da Igreja das Américas, não para isso, mas porque a gente precisa. Dá-nos esta graça, Deus, em nome de Jesus. Amém.